pode acontecer a qualquer momento alguma novidade, mas a maior tendência é de que seja a partir de terça-feira, porque, inclusive, segunda-feira a Justiça vai estar fechada, a Justiça vai estar de recesso, né, em função do jogo da Seleção Brasileira. Então, a partir de terça-feira, está sendo feito um agravo, mas é bom lembrar que a outra parte da 777 Carioca talvez tenha um reforço, porque a doutora Samantha Longo, de forma surpreendente para muitos, ela tem 60 dias para analisar tudo e apresentar um relatório, né? E ela hoje já determinou que vai apresentar um relatório o mais rápido possível. E assim, causa uma certa estranheza, porque em pouquíssimo tempo, em 2, 3 dias, ela já descobriu tudo. É bom a gente lembrar que a direção administrativa divulgou ontem, através até de uma reportagem do Diogo Dantas, do Globo, uma carta assinada e um documento assinado por 12 dos maiores empresários do país, empresários de futebol, garantindo que as negociações no Vasco são feitas, quando é alguma coisa na base, pelo Rodrigo Dias, que é o diretor da base, e quando no futebol profissional, pelo antigo CEO, Carlos Amodeu, e pelo Admar Lopes. Isso, de alguma maneira, afasta e afugenta qualquer ideia de que haja alguma irregularidade, alguma participação do Conselho de Administração nesse caso. Então, é mais um adendo a essa briga, mas o outro lado está se juntando. A gente tem informações de que tem feito aí sequenciais reuniões também, querendo muito entender como é que vai ser esse relatório da doutora Samantha, que acelerou o processo, né? Teve uma aceleração. Mas acho assim que o mais importante nesse instante, Sérgio, é que, independente da briga política, da briga ferrenha que está acontecendo, a Samantha já ouviu do advisor do grupo Blue Star, dos La Máquia. O advisor, para quem não sabe, é quem representa essa negociação do lado de lá, né? Do lado de cá tem o escritório Madrovitch, tem a G5, enfim, são alguns advisors que foram contratados, mas esse escritório de São Paulo já disse à doutora Samantha: não vai ter negociação se não for o presidente Pedrinho o cara que represente o Vasco no futuro board da SAF. Porque com 90-10, o Vasco teria um direito, apenas, um direito a uma cadeira. E essa cadeira, o Grupo Lustar não abre mão que seja do presidente Pedrinho. Ah, mas tem que ser do presidente? É exatamente isso que eles estão argumentando. Eles não querem escolher o Pedrinho por ser o presidente. Eles querem escolher o Pedrinho por ser o Pedrinho. Porque vai na eleição de novembro, ganha o Sérgio Quinte. Eles não querem o Sérgio Quinte. Eles querem o Pedrinho sendo o diretor da SAF, o representante do Conselho de Administração. Então, essa é uma discussão de bastidores, é algo que está trazendo aí uma certa rusga, e isso foi até exposto pelo ex-vice-presidente jurídico Felipe Carregal, numa das discussões que ele fez, naquela entrevista, ou aquele pronunciamento que ele fez ao GE, logo depois da matéria do La Máquia, que ele deixou bastante claro que era uma preocupação de que o Vasco deveria ter um representante que não pudesse ser qualquer um, que não o presidente. E a discussão no contrato é que não. Os La Máquia querem que seja o Pedrinho a pessoa a representá-los, porque é quem eles convencem, que eles confiam. Se não for o Pedrinho, não vai ter negócio. Absolutamente. E a doutora Samantha Longo já ouviu isso. Já entendeu que o Vasco precisa de um novo empréstimo, que já estava alinhavado, que o Vasco precisa contratar reforço, contratar treinador, enfim. Eu acho que ela já sentiu em 2 dias aquilo que um gestor sente no Vasco em 3 anos. Então vamos ver como é que vai ser esse relatório, se vai apontar alguma irregularidade já apurada por ela, porque ela teve reunião com o Fred Luz, que é o CEO da SAF, com o Admar Lopes, que é o homem do futebol, para ver se tem alguma solução nesse caso. Mas causou muita estranheza o fato dela antecipar tanto isso, e também algo que não é muito comum. Eu conversei com alguns advogados, geralmente os interventores, aqueles que fazem esse tipo de trabalho, eles cobram o honorário antes, o valor a receber antes. E ela não. Ela quer receber assim que terminar. Só que como ela vai entregar logo, ela quer receber logo. Será que ela pode estar sentindo que a liminar pode cair, Sérgio Quinto? Porque se ela está com tanta pressa,
De repente, para indicar isso e cobrar logo os honorários, talvez seja uma discussão, né? Talvez ela veja, vou garantir logo o meu, vou entregar logo esse negócio para garantir logo o meu, e vida que segue. Então, essa é uma questão que está sendo discutida. É uma briga enorme nos bastidores, muita coisa está acontecendo, muita coisa, mas o presidente Pedrinho e seus pares têm algumas estratégias. E essas estratégias são estratégias que, é claro, não se expõem, porque são estratégias, né? Mas há, assim, um desgaste. Eu hoje conversei rapidamente com o presidente Pedrinho, que está quieto, cara. Está na dele. Tá? Mandei uma mensagem perguntando como é que estava. E aquilo. Está cansado, obviamente, desgastado, mas está entregando a quem de direito para resolver. Então, hoje a situação é essa. Provavelmente só na terça-feira que a gente vai ter alguma solução ou algum novo fato, a não ser que nos plantões aí, porque, por exemplo, a doutora Samanta mexeu lá fez a indicação dela na madruga. Esse despacho de que segunda-feira vai ser feriado e de que não vai ter uma movimentação na justiça foi hoje incluído no processo às 11h40 da manhã. Então, está sempre lá atualizando. Quem é da advocacia está sempre atualizando, porque as coisas podem, né, acontecer. Então, hoje, o fato principal é esse, é que só terça-feira, a partir de terça-feira, é de que vai ter alguma movimentação. Agora, isso não impede das coisas acontecerem, tá? Pode acontecer o quanto antes, pode vir por um outro caminho, que pode até surpreender muita gente. É mais ou menos a história do técnico lá, que eu falei que era um técnico que ninguém estava comentando, de repente a solução pode vir de onde menos se espera. Então essa é a situação. Sobre o Franklin, o técnico, não há nenhuma novidade, até porque o Admar está completamente mudo, isolado. Ele não fala absolutamente nada. Normal, porque ele também está meio preocupado, ele não sabe o que vai acontecer. Ele hoje está conversando com a interventora, a doutora Samanta, mas não sabe se a doutora Samanta vai estar semana que vem. Né? E o problema é que o mercado não espera, né, Sérgio Quinte? O mercado não espera. O mercado realmente não espera. Franklin Carvalho, o possível novo técnico do Vasco. O Vasco, é claro, ainda tenta, né, amigo torcedor, a contratação do profissional. É o nome hoje desejado pelo Vasco da Gama. É o nome hoje, né, que Admar Lopes definitivamente tem interesse para vir ao Vasco da Gama. As coisas estão acontecendo. O Vasco da Gama está disposto a pagar a multa rescisória para ter o Franklin Carvalho dentro do Cruz Maltino. Ele que tem um contrato longo com o Botafogo, então para ter-lo, o Vasco da Gama precisará pagar essa multa. Informações que eu tive, tá, amigo vascaíno, é que a multa rescisória do Franklin Carvalho, ela somada ao seu salário, chega a mais ou menos o que Renato Portaluppi recebia no Vasco, então o Vasco vai manter gastos mensais altos com um novo técnico, que é o Franklin Carvalho, entretanto somado o valor do salário mais o valor da multa rescisória. Hoje aconteceu uma reunião entre ele e o Botafogo, uma reunião para programar a semana que vem. Franklin Carvalho, ele normalmente sentou com os dirigentes, planejou a próxima semana de trabalho, viagem, inclusive, que o Botafogo fará normalmente, não tocou no assunto dessa vez relacionada ao Cruz Maltino. O Botafogo treina no CT hoje, treinou hoje, amanhã tem folga e terça-feira viaja para a Rússia. Então, o Franklin Carvalho está nessa viagem, pelo menos por enquanto. Como o Vasco ainda não fechou nenhum negócio, o Franklin Carvalho segue com os seus planejamentos focados apenas no Botafogo. Até terça, então, o Vasco tem que, de fato, buscar definir essa situação. É um prazo que foi colocado praticamente para o Vasco da Gama ter o Franklin Carvalho o quanto antes, pois ele viajando para a Rússia na semana que vem, de fato, ficará difícil, né, de tê-lo dentro do CT Moacir Barbosa, pois o Vasco tem pressa, o Vasco precisa desse novo treinador, porque dia 16 já tem jogo novamente contra o Vitória da Bahia dentro do Barradão. Então o Vasco tenta correr para definir a situação do Franklin Carvalho, mas ele até o momento está focado no alvinegro carioca.